Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Ministro das Finanças anunciou ontem ao país um novo pacote de austeridade. É o terceiro em pouco mais de 2 meses. A cada conferência de imprensa de Vítor Gaspar, os portugueses já sabem que têm razões para esconder a carteira. Na primeira, foi um imposto para levar metade do subsídio de Natal. Na segunda, foi o gigantesco aumento do IVA para o gás e para a eletricidade. Agora, ontem, foram mais aumentos do IVA e a garantia de que as pensões serão congeladas até 2013. Os aumentos anunciados do IVA abrangerão um enorme conjunto de bens. O Governo quer aumentar o IVA 3 vezes mais do que o imposto pela Troika. Este aumento de receita equivalerá a um aumento geral do IVA superior a 2 pontos percentuais. O IVA, o mais cego e recessivo de todos os impostos, tornou-se o braço direito do Ministro das Finanças. Longe vão os tempos da campanha eleitoral, onde Pedro Passos Coelho garantia que o aumento de impostos exigidos pela Troika era mais do que suficiente. Paulo Portas garantia que subir os impostos é aumentar a recessão. Mas isso foi antes das eleições. Agora nem sequer interessa lembrar esses tempos. Agora, chegados ao Governo, o mundo mudou outra vez. Entre o aumento do IVA, da energia e imposto extraordinário, já lá vão 1.925 milhões de euros a mais do que vinha no memorando. 1.925 milhões de euros, senhoras e senhores deputados, são mais de 1% do produto interno bruto. Antes das eleições, quando o PSD dizia que pretendia ir muito mais longe do que a Troika, era de cortes nas despesas do consumo dos ministérios do que falava, não no aumento dos sem precedentes desta carga fiscal. Mas os sacrifícios exigidos aos portugueses vão muito para além da carga fiscal, traduzindo-se na contínua diminuição do rendimento disponível das famílias. Os aumentos nos transportes são um exemplo disso. A criação do Passe Social Mais não escamoteia este aumento. Aumentam os preços para todos, mas os apoios sociais agora limitam-se a quem recebe pouco mais do que o salário mínimo. Os privilegiados, que têm de viver com 600, 700 euros por mês, pagam por inteiro. Não temos nenhum passo social, senhoras e senhores deputados. O que este Governo nos traz é, sim, um programa Troika Mais. É um programa de destruição dos portugueses. O Ministro das Finanças vestiu o fato de cobrador de impostos e agrava as desigualdades. O Governo, ao querer ir mais longe do que a Troika, está a lançar o país ainda mais fundo na recessão. É a política do abismo com a qual não podemos pactuar. O congelamento das pensões e de salários é novamente a austeridade para quem vive do seu trabalho. Entre 2011 e 2013, a inflação levará 8,2% dos rendimentos destas famílias, pela via dos congelamentos. Se juntarmos a isto o aumento do IVA, estamos perante uma perda real de rendimento destas famílias superior a 10%. O Governo escolheu as famílias para pagar esta crise. A austeridade do Governo ataca os rendimentos das famílias, mas corta no que é essencial. Os cortes na saúde levarão a um aumento das taxas moderadoras e dos preços dos medicamentos. Os cortes nos apoios sociais são a perseguição do Governo a quem menos tem e mais sofre com a crise que vivemos. A redução de funcionários públicos, muito acima do pedido pela Troika, é um ataque aos serviços públicos. Tudo isto em nome de uma miragem que retoma em 2013. Num cenário macroeconómico claramente inflacionado e desfasado da realidade. Ignora, por exemplo, o abrandamento das economias norte-americanas e europeias. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, seria de esperar que o Governo, tão duro com os portugueses que vivem do seu trabalho, se mostrasse igualmente duro com quem mais tem. Mas o que se vê é exatamente o contrário. Pedro Passos Coelho, que em Portugal não responde sobre as desigualdades, vai à Espanha dizer que não está disposto a taxar as grandes fortunas. Afinal, aqueles que são tão duros com quem trabalha são generosamente submissos com os milionários. Mesmo aumentando a taxa de IRS e de IRC, o Governo escolhe isentar de sacrifícios as grandes fortunas, o grande património, os dividendos e as ações. Para uns, os sacrifícios, para outros, continuam as benesses. É a política da exceção na austeridade. Quem ouve o Governo falar de rigor até parece que se esqueceram da Madeira. As notícias da governação de Alberto João Jardim dão conta de um buraco que vai sendo descoberto a cada dia que passa. Mas sobre isso
Pedro Passos Coelho nada diz. Escondeu dos portugueses que o buraco na Madeira seria de 500 milhões de euros num claro favor partidário. O país conheceu este facto pela voz das instituições europeias. O Ministro das Finanças reconheceu ontem que se vive na região autónoma uma situação de crise insustentável. E qual a solução para este problema? Pedro Passos Coelho viajará dentro de dias para a Madeira para passar o cheque a Alberto João Jardim. Afinal, aumentam-se os impostos para os portugueses para arcar com os excessos de Alberto João Jardim. É este o exemplo da incoerência do Governo na política da austeridade. Pedro Passos Coelho foi desmascarado pela realidade. Prometeu que não aumentava impostos, mas essa é a única especialidade deste Governo. Prometeu uma saída para a crise, mas leva-nos cada vez mais fundo na recessão. Prometeu-nos bonança, traz-nos austeridade. O Bloco de Esquerda não se resigna perante as dificuldades, nem considera inevitáveis as desigualdades. E por isso mesmo apresentamos 4 propostas a esta Assembleia. Imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas para taxar o património global acima dos 2 milhões de euros. Uma segunda proposta de taxação de mais-valias bolsistas através do englobamento do IRS dos agentes singulares e o fim da isenção em IRC das recebidas por entidades privadas como SGPS e fundos de investimento. Em terceiro lugar, uma taxação de rendimentos de capital no imposto extraordinário. E porque tem de haver transparência na República, uma auditoria pública à dívida da região autónoma da Madeira. Estes são os desafios que temos que enfrentar. O Bloco de Esquerda apresenta as suas soluções para o país. Disse.